Olá, você que está ligado na programação do Canal Rural, muito bom dia, seja bem-vindo a mais um encontro semanal ao Bom Dia Senar Mato Grosso. Eu falo aqui de Cuiabá, por essa tecnologia, né? Agora, nossa comunicação via internet nesses tempos de pandemia, de isolamento social, mas mesmo assim, claro, o Bom Dia Senar Mato Grosso traz sempre programas inéditos para você, com assuntos importantes e informações que podem te ajudar a fazer diferença aí no dia a dia da sua propriedade. A exemplo desse tema de hoje, aliás, um tema extremamente atual, a gente está em plena colheita da segunda safra de milho aqui em Mato Grosso, pouco mais de 60% das lavouras já foram colhidas, segundo o acompanhamento feito pelo IMEA, que é o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, e claro que quando a gente fala em colheita dos grãos, a gente já pensa lá na frente, na entrega dessa produção, nos armazéns aí que recebem essa produção, recebem essa safra, e aí entra no nosso tema de hoje, que é justamente a classificação dos grãos, um assunto que normalmente costuma gerar polêmica, certas discordâncias entre entregadores, né, os vendedores dessa produção, os agricultores propriamente dito, e claro, algumas empresas compradoras. É um tema que recorrentemente gera certa polêmica aqui em Mato Grosso, e hoje a gente vai tratar um pouquinho desse tema. Para isso eu já trago a nossa convidada de hoje, Tânia Regina de Oliveira, que é engenheira agrônoma, é instrutora credenciada junto ao Senar Mato Grosso e, claro, entende muito desse tema, por isso vai dividir um pouquinho desse conhecimento com a gente. Tânia, primeiramente, seja bem-vinda, muito bom dia, é um prazer recebê-la pela primeira vez aqui com Bom Dia Senar Mato Grosso. Tudo bem contigo? Bom dia, Patrone, bom dia a todos os telespectadores, é um prazer estar aqui com vocês nesta manhã, poder compartilhar um pouquinho do conhecimento aí com o pessoal também que está nos ouvindo, né, ligadinho no programa de toda quarta-feira aí, e que a gente possa contribuir o máximo possível aí durante esse pouco tempo com quem está aí ligadinho no programa, né? Maravilha, vamos lá, vamos já rodar a primeira tela, só para a gente nominar aqui o programa, que é o nosso tema de hoje, seria Sistema de Classificação de Grãos e a sua evolução, né? Isso que você vai contar um pouquinho para a gente, já pode começar iniciando exatamente sua apresentação por aí. Vamos lá, primeiro explicar o que é classificação de grãos, para quem eventualmente não seja da área agrícola, né, e tenha dúvidas com relação a esse tema. Vamos lá, começando trazendo isso então, Tânia. Ok, Patrone, é exatamente isso, né? A gente vem falar de um tema bastante polêmico, como você já colocou, né? É um tema, assim, que hoje, com milho, nós estamos passando algumas preocupações já, principalmente aí com a questão de umidade, é algo bastante preocupante para o produtor que produz, que tem seus custos, né? E a gente vai falar um pouquinho, então, sobre essa questão do sistema de classificação e sua evolução, né? E o que é classificação, né? Classificação, ela nada mais é do que o sistema nosso que nós temos determinar as qualidades intrínseca e extrínseca, né? O que é essas qualidades intrínseca e extrínseca? É importante também relatar que o que é intrínseca? Intrínseca é que o produto já vem geneticamente, cor, forma, isso daí já vem geneticamente a qualidade intrínseca. E a extrínseca são pós-plantio, seria grãos fermentados, ardido, matérias extra impureza, o que vai ocorrer posteriormente. Tudo isso na base, ou seja, dentro do nosso padrão oficial de classificação, que faz com que nós tenhamos, ou seja, aí o reconhecimento dessas avarias e dessas qualidades, ou seja, intrínsecas aí, que são as cores, porque no exemplo da soja, amarela, preta, marrom, ou milho branco, milho amarelo, né, todos são exatamente isso. Já aproveitando aí, né, Patrone, nós vamos falar um pouquinho também o que é, aí para o pessoal que está ligadinho, né, norma e especificação. É bem importante entender isso, porque hoje nós estamos falando de classificação, onde nós temos a classificação comercial e a classificação seguida dos padrões oficiais. Como que isso acontece, Tânia? Bom, o que nós entendemos é que nós temos um padrão a ser seguido, que é o padrão oficial de classificação pelo MAPA, que é o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Porém, há alguns produtores, como algumas compradores, trades, que eles acabam tendo essa especificação, que atende o quê? O interesse particular deles, é o padrão voluntário, como nós colocamos, que eles precisam de um produto, porém o produto está fora do padrão de comercialização, e eles compram para poder tentar, ou seja, produzir um subproduto que eles consigam produzir aqui dentro mesmo no próprio estado, certo?
Para poder ficar um pouquinho mais claro, né, a gente traz aí, Patrone, exemplificando, né, com a questão do milho. Lógico que nós estamos falando muito hoje dentro da safra do milho, que o Mato Grosso é um dos maiores produtores de milho aí, e nós produzimos isso daí para o Brasil, para o mundo aí, grandes compradores aí, produto, ou seja, de altíssima qualidade que nós temos aqui, e a preocupação é depois, ou seja, pós-colheita, essa questão de classificação e armazenamento, né? Então, aí no produto milho, na Instrução Normativa 60, já falando, ou seja, daquela norma lá, o padrão oficial de classificação, ele diz que ou seja, padrão exportação do milho, nós temos aí esse tipo 1. Então, nosso padrão oficial de classificação para a exportação do milho, ele seria o tipo 1, com 1% de ardido, né, que seria o total nosso de produtos de grãos ardidos ali, total de avariado, 6%. Só que daí, patrão, só fazendo uma pequena correção aqui. Quando nós falamos de exportação, esse 6% ele não existe, ele fica em 5%, patrão, tá? Então, o pessoal que está ouvindo aí, é 6%, por que estão cobrando... Isso, porque isso aí é uma negociação já feita há alguns anos e ele tem que entregar com 5% de total de avariados. O que é esse total de avariados? São a soma de todos os defeitos, fermentado, ardido, mofado. Então, esse é o total de avariado, né? Aí nós temos 3% de quebrado, que é o máximo que permitido, 1% de matérias extra-impurezas e carunchado até 2% de carunchado não carunchado, né? Então, essa é a especificação do mapa, são normas do mapa, e é o que hoje nós precisamos para exportação. Então, todo produto nosso que sai do porto, que segue para outro país, ele tem que estar dentro desses padrões oficiais aqui, ok? Seguindo Perfeito. Aqui também, a gente não pode deixar de falar do nosso carro forte aqui, que é a soja, né? Então, dentro desse sistema de classificação, nós estamos falando de 2 grãos que nós produzimos com muita excelência aqui, e Mato Grosso decola muito altamente mesmo com a produção, e a soja aí nós temos o padrão básico, né, que ou seja, o tipo de produção, o tipo que nós temos de classificação para grãos de exportação. Então, 4% seria o máximo aí de total de ardidos e queimados, máximo de queimada até 1%, grãos mofado até 6% e total de avariado até 8%. Esse total de avariado, volto a lembrar, que é a soma de todos os defeitos que nós temos aí dentro, ou seja, desse grão de soja aí, se é ardido, mofado, fermentado, germinado, danificado, imaturo e xoxo, soma-se tudo e ele tem que dar no máximo 8% para que ele possa ser liberado para exportação. Esverdeado 8%, partidos e quebrados e amassado 30% e matérias extra-impurezas até 1% aí, que é o permitido. Então, isso é o que o mapa nos fornece, patrão. É bom que o produtor, que os classificadores que estão no campo comercial, alguns até mesmo, seja, que estão tentando entrar nessa área, o ideal é que busque uma qualificação para entender, patrone, desse segmento, entender o que é norma, o que a norma diz, qual é, ou seja, o padrão que tem que estar para exportação e a importância de tudo isso daí para o nosso armazenamento hoje. Perfeito. Sempre lembrando que quando você entrega uma carga que não cumpre essas tabelas, né, claro, aí sim ocorrem os descontos ou, em casos extremos, a recusa dessa carga, né, mas normalmente os descontos que acabam gerando aquela discordância que a gente comentou inicialmente. Podemos seguir, então, Tânia, com os objetivos da classificação. Vamos lá. Ok, patrão, então os objetivos da classificação aí, né, patrão, nós temos o objetivo aí permitir a seleção de produtos para os diferentes fins aí, né, o uso proposto aí que nós colocamos, se é para produção de óleo, produção de margarina, produção de shoyu. Então, essa classificação, ela permite, se é para o fubá, se é para farinha, né, a classificação tem o objetivo de trazer isso, como nós acabamos de apresentar na tabela anteriormente, né, que é dentro desses padrões tipo 1 ou padrão básico para nós produzirmos esse subproduto. E evitar a comercialização de produtos inadequados, produto que está fora, que causa um risco humano, para a saúde humana. Então, isso daí não pode seguir viagem, não pode estar transitando, não pode estar sendo comercializado, é um crime estar sendo comercializado, e uma vez encontrado produtos inadequados, isso aí gera até um transtorno para a unidade armazenadora, para o produtor, que pode gerar até prisão do produto, pode trazer, ou seja, lacrar a unidade armazenadora. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Então, o objetivo é não deixar com que esse produto que não esteja dentro do padrão não continue, ou seja, comercializando aí ele no nosso estado, país, enfim,
dentro do comércio aí, correto? Bom, e aqui, patrônio, acho que é algo bacana, bem importante, que eu acho, como eu sempre digo para os meus alunos, sempre digo para o pessoal aí, para produtores e unidades armazenadoras, a gente tem caminhado nesse Mato Grosso, 141 municípios aí, a gente sempre aponta para eles que o procedimento da classificação, ela é, ou seja, o sucesso. Por que ela é o sucesso? 70% hoje da classificação, ela está dentro do procedimento. A partir do momento que eu faço passo a passo de forma correta, eu consigo ter sucesso aí na identificação dos defeitos. Porque, posteriormente, patrônio, o que eu vou realizar? É bom que o pessoal, ou seja, entenda isso. Eu vou simplesmente levantar, apontar, ou seja, qual é a qualidade. Mas para que eu consiga fazer isso, eu tenho que ter, ou seja, um procedimento correto, é o que a gente vai apontar aqui agora, mostrar para o pessoal aí que está ligadinho no Bom Dia Senar, né? Então, o primeiro ponto aí é a amostragem, segundo seria a determinação de umidade, determinação de qualidade, onde eu vou medir os parâmetros aí qualitativos, interpretação de resultados, quantos por cento que eu tenho de avariado, de matéria estranha e impureza, ok? Seguindo aqui, quais são, seja então, a importância de tudo isso? Primeiramente, eu tenho que entender aqui que eu tenho que ter alguns equipamentos que somam para mim, que faz a diferença dentro da unidade armazenadora, seja ela uma trade, seja ela o produtor, seja ela lá numa fazenda, ou seja, pequeno, grande ou médio porte, independente, isso são equipamentos que são fundamentais o produtor hoje adquirir, tá? Então, primeiro ali nós falamos do homogeneizador e o segundo equipamento ali, o quarteador. Esses equipamentos, eles facilitam nossa vida e também evita distorções, evita uma certa preocupação com algum contato manual com a mão, diretamente ali manuseando com a mão. Então, isso vai facilitar muito. O homogeneizador, perfeito, ele é para homogeneizar todo o nosso produto que nós estamos retirando da carga. Então, nós vamos retirar um produto e vamos utilizar esse homogeneizador, onde ele vai fazer a mistura sem nós estarmos tocando ali a mão, levando, ou seja, causando algum impacto ali, tá? E o quarteador, onde ele vai dividir perfeito, todo esse processo aí. Perfeito. Tânia, vamos fazer uma breve pausa aqui. Muito legal esse primeiro bloco. A Tânia já trouxe várias informações importantes, esclarecendo principalmente para aquelas pessoas que não conhecem desse assunto especificamente. Então, trouxe uma aula bem didática aqui do porquê é importante a classificação, como ela funciona, né, os padrões aí específicos para soja e para milho para atender as normas e também os padrões de exportação. A gente vai para um breve intervalo e rapidinho a gente volta para mostrar na prática como é que funciona, como é que tem que ser feita, seguindo a cartilha, seguindo as recomendações, essa classificação, esse processo. Daqui a pouquinho a gente volta aqui de Cuiabá. Este é o Bom Dia Senar Mato Grosso. Continue com a gente. Estamos de volta, este é o Bom Dia Senar Mato Grosso, nesta manhã de quarta-feira, falando sobre classificação de grãos, os avanços no processo de classificação. No primeiro bloco a gente já trouxe aqui algumas informações sobre esse tema, um tema muito importante e muito factual, visto que a colheita da segunda safra de milho avança aqui em Mato Grosso a passos largos, né? Mais de 60% das lavouras já foram colhidas, segundo acompanhamento semanal feito pelo IMEA. E claro que esse assunto, a classificação, é um assunto muito presente nesse momento de colheita avançando e, claro, entrega da produção também chegando aos armazéns. Quem está comigo nesta manhã de quarta-feira é a Tânia Regina, que é engenheira agrônoma e também instrutora credenciada junto ao Senar Mato Grosso. Tânia, você já trouxe de uma maneira muito didática no primeiro bloco, né, os motivos da classificação, os objetivos, como que funcionam aí as normas que regem esse tema e, claro, os padrões, né, exigidos de qualidade intrínseca e extrínseca do milho e também da soja, como você disse, não poderia deixar de falar da soja também. Vamos seguindo o que você vinha dizendo agora dos aparelhos, equipamentos utilizados. É muito importante falar sobre isso, inclusive sobre as tecnologias desses equipamentos, né? Cada vez vão avançando e, claro, exigindo que as empresas também passem a investir mais nesses equipamentos, porque eles buscam sempre a precisão. Por aí, né? Exatamente, patrônio. Voltando aí, né? Vamos tocar aqui direto, então. A gente já viu falando desses equipamentos e agora a gente vai falar sobre a recepção de grãos aí, que é uma das partes, ou seja, fundamentais também, né? A recepção desse grão, ou seja, o caminhão vai chegar, vai pesar, ele precisa, ou seja, saber, ou seja, a quantidade, ou seja, que nós temos aí hoje de peso aí, para que a gente consiga, então, fazer uma coleta, né, uma amostragem nesse caminhão. Conforme, ou seja, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, nós temos aí um veículo com até 15 toneladas, nós temos que retirar, ou seja, fazer 5 pontos de amostragem, uma carga. Um veículo com 15 a 30 toneladas, nós temos que fazer, no mínimo, 8 pontos aí de retirada dessa carga.
e um veículo com 30 a 50 toneladas, nós temos que fazer no mínimo 11 pontos. Então, seria o quê? Perfurar essa carga 11 vezes aleatoriamente, em forma de zigue-zague ou W, aí, não seguir em forma linear, sempre aleatoriamente, para que essa amostra seja representativa a esse lote e a gente consiga ter aí em mãos um produto para que nós conseguimos, ou seja, identificar qual é, então, a qualidade desse produto que está sobre essa carga. E aí nós mostrando aqui, patrão, já aproveitando, como você falou, de equipamento, que é fundamental, importantíssimo que o produtor, que as trade, que as empresas classificadoras tenham isso, de fato, para que se torne mais fácil, se torne eficiente, eficaz, aí os amostradores, né? Então, nós temos aí o calador manual, é o mais utilizado hoje que nós temos por custo, né? Aí nós temos a sonda pneumática, que é amostrador automático aí, bem também visado e hoje muito bem-vindo, porque tem uma velocidade maior, a gente consegue fazer uma amostragem muito melhor, ter muito mais, um trabalho mais eficaz, com uma eficiência fundamental, né? A gente tem uma imagem mostrando como é que é feito o processo de sugação, né, desses grãos. E ali ao lado esse manual, que é um pouco mais difícil. Se torna mais barato, equipamentos manual em torno de R$ 2.500 a R$ 3.000, e já equipamento desse, uma sonda pneumática, em torno dos R$ 60 mil hoje, mas com muito mais facilidade e trazendo mais qualidade ao produtor na sua amostra, né? Diante disso também, patrão, a gente vai lembrar que quando nós saímos de lá com esse produto, nós temos uma amostra simples ali, e essa amostra simples nós vamos usar o homogeneizador para que ela se torne uma amostra composta, onde vai ter, ou seja, um pouco de produto de cada ponto que foi retirado anteriormente ali naquela carga, conforme nós apontamos por peso, por tonelada, certo? Depois de feito esse processo aqui, então segue essa imagem mostrando aí como é feito. Nós temos 2 bicas no homogeneizador. Uma dessas bicas aí, ou seja, nós vamos pegar após feita a homogenização, retirar 3 quilos, seria cada pacotinho, 1 quilo em cada pacotinho, e esses 3 quilos são as amostras que vai seguir. Uma é a contraprova, que o produtor, que a trade, que a empresa classificadora deve ter, é uma amostra chamada de contraprova, caso haja uma contestação, essa amostra tem que estar, ou seja, de antemão, e ela tem que ter no mínimo 1 quilo, como o Ministério diz. E a outra amostra de trabalho, e a outra amostra que é da própria, que segue embora, que é do interessado, que segue no caminhão até o local aonde será entregue o produto, certo? Seguindo, nós temos aí o nosso processo, então, após pegar essa amostra, ou seja, que nós temos a amostra de trabalho nossa, nós temos que levá-la direto para o nosso laboratório de classificação. E aí nós iniciamos o nosso processo de classificação. Conferimos se ela tem o peso no mínimo de 1 quilo, ela tendo, ou seja, conforme o Ministério diz, 1 quilo, nós então levamos ela para o quarteador, quarteamos ela, se for soja, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, ele diz para nós que nós temos que ter no mínimo 125 gramas e no milho 250 gramas para iniciar o processo de classificação. Então, reduzimos esse 1 quilo para milho 250 gramas e, no caso de soja, para 125 gramas, ok? Dando sequência, depois de quarteado, nós vamos pesar essa amostra que nós temos ali, ou seja, após quarteamento, conferir o peso dela, anotar para que a gente depois faça aquele cálculozinho simples, que é a regra de 3 bem simples aí, e levamos para a peneira para poder peneirar. Então, anotamos o peso, levamos para a peneira, limpamos o produto e aí calculamos quanto nós temos, ou seja, de matérias estranhas e impureza diante, ou seja, desse cálculo bem simples. Também o cálculo é o mesmo cálculo feito para quê? Para nós calcularmos aí os nossos avariados. Pegamos o peso do defeito que nós temos, multiplicamos por 100 e dividimos aí pelo peso, ou seja, da amostra suja, se for o caso de matérias estranhas e impureza, e se for de avariado, dividimos pelo peso da amostra limpa, isenta de matérias estranhas e impureza aí para acharmos a porcentagem. Ok, Patrone? E aí, bem Tânia, importante, vamos lá. né? Queria só te fazer uma pergunta. Queria só fazer uma pergunta, só porque você passou ali com relação à peneira. Quais são as especificações para a peneira? Existe o tamanho correto para cada um dos grãos? Exatamente, Patrone. No caso aí, para milho, nós temos a peneira de crivo circular de 5 milímetros de diâmetro e a 3 milímetros de diâmetro, que é o que o mapa estabelece, norma, né? E é o que a gente deve seguir. E para a soja, nós temos a peneira de crivo circular de 3 milímetros de diâmetro, bem
né? Isso aí tem que ser, ou seja, bem trabalhado mesmo para que a gente consiga ter sucesso. Usar as peneiras corretas, não usar peneiras erradas, patrônio, isso é muito importante, tá? Perfeito. Falar de Perfeito. outro Pode tema seguir, muito podemos seguir. importante aí, né, que é a determinação de umidade, que é o gargalo nosso aqui no Mato Grosso, nosso grande gargalo mesmo, que é onde nós estamos passando com algumas dificuldades todo ano, a mesma situação, e alguém pergunta assim, e aí, o que eu posso fazer? A quem eu devo recorrer? O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, ele tem uma portaria, a portaria 70, de 2017. Então, essa portaria, ela diz que, a partir desta data, correndo 60 dias, nós teríamos para se adequar para ter aparelhos determinador de umidade com o selo do Inmetro, que seria esse segundo modelo que nós estamos apresentando. Porém, o que acontece? Ele deu um período para que essas empresas, produtores, trades, enfim, e classificadoras tivessem, ou seja, se adequassem. Um aparelho não é barato, então foi dado um período para que se adequar. E dentro disso há, ou seja, um processo em que o Inmetro deve fazer o quê? A fiscalização desses aparelhos. Então, a partir daí, o Inmetro é responsável por fazer a fiscalização diante da portaria do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, a portaria número 70 de 2017, ok, patrone? Feito esse processo aí, patrone, de determinação de umidade, então nós determinamos e geramos aquele processo de desconto que não é nada agradável ao produtor, hoje é um grande impasse aí. Depois de feito todo esse processo, nós vamos para a separação dos defeitos, aonde ali nós vamos, então, verificar, ou seja, quanto nós temos de fermentado, ardido, mofado, e se tem matérias estranhas, impurezas, nós vamos também já ter visto antes do processo de limpeza, né? Limpamos para que nós possamos determinar a umidade, produto só determina a umidade de produto limpo, e posteriormente nós separamos os defeitos para quantificar quantos por cento nós temos e verificar se vai haver desconto ou não também, né? É bem importante seguir os passo a passo para que a gente consiga ter um certo sucesso aí na classificação, patrônio. Perfeito, Tânia, perfeito. Eu queria aproveitar aqui a sua participação com a gente para perguntar para você, a gente está chegando no fim do programa, qual o grande recado que você deixa para os produtores, né? Vamos pensar o seguinte, você trouxe toda a orientação, explicou como deve ser feito todo o processo, né? O que manda o figurino, o que dizem as normas que regulamentam, né, esse tópico, esse tema, e aí a gente tem, claro, os treinamentos oferecidos pelo próprio Senar, do qual você é instrutora, para os produtores. Qual o recado que você deixa? Por que é importante passar por um treinamento como esse, você sendo agricultor, você trabalhando numa propriedade? Qual que seria a estratégia de utilizar essas informações para quem está no campo e constantemente ou frequentemente, né, como a gente mencionou aqui no início do programa, pode haver aí uma discordância com a entrega da carga? Por que é importante ter esse conhecimento na tua avaliação? Ok, patrônio, bacana mesmo. O recadinho que eu deixo é que não só o produtor, como colaborador, como aí as pessoas que têm o interesse em estar sendo hoje um classificador, tendo, ou seja, começando uma vida nova, é uma profissão que não falta trabalho, sempre tem emprego aqui. O Mato Grosso sempre está abrindo portas de emprego, ou seja, para classificadores, mas é importante que o produtor em si, ele abrace essa causa e venha em busca, ou seja, desses treinamentos. Hoje nós temos produtores que vêm buscando se qualificar junto com a sua equipe, buscando, ou seja, conhecimento mesmo. Como você disse, o Senar oferece esses treinamentos, e é um treinamento que ele ajuda, contribui para que não haja tanta discórdia, e o produtor tenha em mão o conhecimento para que ele possa, então, até articular, até conversar, ou seja, com o próprio classificador, para evitar certas discussões. Então, o correto é que tanto o gerente, como o gerente do armazém, o gerente geral, o proprietário, ali o classificador, o ajudante, quanto mais pessoas tiverem conhecimento dentro da área de classificação, melhor vai ser, porque nós vamos ter menos situações problemáticas dentro dessas áreas. E aí nós vamos conseguir, ou seja, sanando esses problemas que vêm surgindo no Mato Grosso. Todo ano a mesma situação, toda safra a mesma situação. Isso ocorre por quê? Por falta de conhecimento. Então, nós somamos, ou seja, dizemos assim, conhecimento ele é importante, porém ele tem que chegar em nossas casas e chegar, ou seja, com grande eficiência e muita eficácia. Então, eu convido a todos que participem dos treinamentos do Senar, não só o de classificação, mas armazenamento, que estão conjugados aí, secagem, para que possam se qualificar e ter, ou seja, em mãos um produto com máxima qualidade possível aí, ok?
Perfeito, Tânia, muitíssimo obrigado. Ótimo recado que você deixa aqui. Além da grande oportunidade de emprego, né, ou seja, você qualificando mão de obra, a oportunidade sempre aparece, especialmente em um estado eminentemente agrícola como Mato Grosso é a região centro-oeste do país, não é diferente. Então, essa é uma das grandes oportunidades. E o conhecimento, né, você treinar a sua equipe, você ter seu time de colaboradores bem treinado, lembra que você pode, na hora de entregar essa produção lá no receptor, lá na unidade compradora, você pode encaminhar, né, o seu colaborador para que ele acompanhe essa classificação. Se tiver uma equipe, claro, bem treinada, a chance de ocorrer aí uma discordância, claro, cai muito, é muito menor. Tânia, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui nessa manhã de quarta-feira e obrigado a você que nos acompanhou pela sua casa, pela sua internet, pelo seu celular, pela sua televisão. Esse foi o Bom Dia, Senar Mato Grosso. Uma excelente quarta-feira para você. Até semana que vem. Abraço.